Olá gente, meu nome é Eric Lima, tá certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mulheres que estão dentro das igrejas, estão sendo agredidas pelos seus esposos e os pastores que estão à frente, por falta de experiência, que é o que acontece, estão estão aconselhando as mulheres a não se afastar dos seus esposos. E outros estão aconselhando a se divorciar dos seus esposos. Eu estou trazendo esse vídeo hoje por receber mensagem no meu direct perguntando como elas devem proceder. E são relatos que muitas mulheres da igreja estão falando. Então eu aconselho elas como elas devem proceder, porque nem todo mundo tem conhecimento e sabedoria para lidar com situações como essa. Desde que o nosso país é um dos campeões em feminicídio. Então isso acontece tanto no secular, fora do convívio, fora do meio religioso, como também dentro do meio religioso. Também mulheres sofrem também agressão psicológica também. Isso também tem acontecido muito. O que nós devemos observar primeiro é que o homem que agride uma mulher, ele é um homem totalmente descompensado, tanto das suas emoções quanto do seu psicológico. A grande maioria das vezes, o homem que agride a mulher é porque ele sofreu algum trauma lá atrás, ou ele conviveu com um agressor que o agredia, ou ele viu a sua mãe sendo agredida. Então, na mente dele, quando ele era criança, aquilo virou normal. E isso acontece em todos os aspectos, tá certo? A criança, ela replica muitas coisas na fase adulta, tipo o homem que sai de casa, que deixa sua esposa, e a criança vê isso, ou seja, o pai abandonando a sua esposa, ele cresce com uma mentalidade que quando ele se casar e ele passar por a primeira discussão, ele passar pela primeira tribulação no casamento dele, ele já vai pensar em se separar. Por quê? Porque ele foi doutrinado, ele foi ensinado, ele foi treinado para isso. Quando eu falo nos vídeos que a maioria dos divórcios, das separações de homens e mulheres que deixam o seu esposo, deixa a sua esposa, deixa filhos para trás, deixam uma vida para trás, tem a ver com a infância dele, com a família que ele teve no passado, é porque isso é um fato, isso é comprovado cientificamente, as estatísticas mostram isso, também é outro fato, e também eu vejo isso com os meus próprios olhos, porque eu lido com homens e mulheres nessa situação. Homens e mulheres com ansiedade e depressão porque o homem ou a sua esposa saiu do relacionamento e deixou eles totalmente desorientados das ideias, ou seja, o seu emocional, o seu psicológico. Então a primeira coisa é que se você está sendo agredida e você é do meio religioso, você é cristã, você está congregando em alguma denominação, a primeira coisa que você tem que saber é que você não deve se divorciar. Por quê? Simples. Porque se você divorciar, mesmo que você divorcie no papel, você ainda vai estar ligado ao seu esposo ou à sua esposa. Vamos falar que você vai estar ligado ao seu esposo, porque a maior índice de agressão é do homem para a mulher. Então você, mulher, vai estar presa a ele.
Então, biblicamente falando, você só vai poder se casar novamente, ter uma vida com outra pessoa se ele morrer. E aí, a base bíblica para isso está lá em Romanos 7, 2 e 3. Então, o que eu aconselho? Baseado em experiência, baseado profissionalmente falando. Eu aconselho que você, mulher, se afaste deste homem que está lhe agredindo e procure ajuda. Se por acaso esse homem com quem você está, ele insistir ou tentar lhe agredir novamente, você pode fazer uma medida protetiva contra ele. Ok? Faça uma medida protetiva contra ele. Tudo isso é para que você proteja o seu físico e também o seu psicológico, tá certo? Então, são coisas que eu aconselho, pois o agressor, muitas vezes, ele tem potencial de destruir a sua vida. Quando eu digo destruir, é literalmente. Eu não vou falar a palavra aqui, porque o YouTube ele pode restringir esse vídeo ou até me prejudicar aqui no canal, tá certo? Então eu não vou dizer a palavra certa, mas você entendeu. Então eu aconselho isso. E após você se afastar do seu cônjuge, após você fazer uma medida protetiva contra ele, você vai para algum lugar, a casa de um familiar, que seja um pouco distante, para evitar outros problemas, até para com ele também, porque tanto a mulher quanto o homem fica muito prejudicado psicologicamente e emocionalmente. O homem e a mulher, nesse caso, fica muito abalado. Então o homem é movido pela raiva ou pela mágoa, pode tentar lhe prejudicar, lhe fazer algum mal. Então eu aconselho isso. Depois de você ter feito essas duas coisas, se afastar, levantar uma medida protetiva contra ele, você, aonde você estiver na casa familiar, você vai começar a orar por ele. Você vai começar a orar por ele, você vai começar a jejuar por ele, até que Deus, quando eu estou falando aqui a questão religiosa, a questão espiritual, psicológico e emocional. Também tem o fator espiritual, aonde eu trabalho também. Então quando a mulher é cristã, é do meio religioso, é um conselho que eu dou para todas, tá certo? Orar por ele, porque Deus, ele muda o coração do homem. Não importa os haters dizer, Deus deu livre-arbítrio, a gente só muda se a gente quiser. Não, a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que quando Deus ele quer, ele muda. E se uma mulher cristã, ela está no princípio de Deus, ela ama a sua família, ela ama o seu casamento, ela sabe que Deus abomina a separação, abomina o divórcio, e que Deus ele quer a sua família junta, Deus ele vai fazer no momento que você se posicionar e começar a orar por essa pessoa. E Deus, eu dou certeza a você que Deus vai fazer a obra e ele faz a obra. Então tem pastores que vão falar para você se divorciar. Não se divorcie, se você se divorciar, você vai estar em pecado. Provavelmente se você divorciar, você vai querer se casar novamente e você não vai poder. Porque mesmo você estando divorciada dele, você está presa a ele por Deus. O vínculo que Deus fez entre você, mulher, e ele, homem, é até a morte. Está lá em Mateus. Tá certo? Mateus 19. Então, já que você só pode se casar se ele falecer, então eu aconselho a você orar por ele. Se afastar, fazer o passo 1, passo 2 e o passo 3, que é orar por ele. Tem muitos pastores que mandam as ovelhas se divorciar.
Primeiro que esse pastor ele não sabe nada da Bíblia. Segundo, ele é um pastor alemão, tá certo? E terceiro, que a grande maioria dos pastores, na nossa atualidade, eles não entendem nada sobre casamento, eles não entendem nada sobre relacionamento e nem muito menos eles entendem sobre o psicológico e emocional. Sabendo que você, mulher, é totalmente emocional. A mulher é 100% emoção, tá certo? E o que acontece também, que eu vejo muito, é mulheres que são também agredidas psicologicamente. Às vezes a mulher nem é agredida psicologicamente, tá certo? Mas ela está sofrendo uma opressão tão grande por coisas que ela guardou, ou seja, coisas do convívio, discussões, desentendimento entre um e outro, acontece dela sobrecarregar. E aquela questão, quando você não sabe e você não se conhece, você tende a guardar tudo, ou seja, a mágoa guardada, ela vai lhe prejudicar. E quando ela lhe prejudica, o que é que acontece? Você explode. Quando você explode, a grande maioria das vezes, as mulheres elas tomam atitudes movidas pela mágoa, raiva e sobre tudo que aconteceu no relacionamento. Eu vejo direto. E depois que a besteira está feita, se arrependem. E aí, às vezes, o homem imaturo não entende porque você fez isso e não perdoa você. E quando o homem e a mulher é da igreja, a maioria das vezes o homem cai no mundão ou arruma outra mulher. Está em pecado, está em adultério. Tá certo? Mas baseado emocionalmente e psicologicamente, tá certo? É o que eu aconselho para você que não é do meio evangélico. Eu aconselho que você se afaste primeiramente, depois ponha uma medida protetiva para proteger a sua integridade, tá certo? Sobre a questão de feminicídio, você está sendo agredida tanto fisicamente como emocionalmente. E tome esses 2 passos que eu falei. Primeiro, se afastar. Segundo, uma medida protetiva. Evidentemente, se você achar que é necessário, tá certo? Não estou dizendo aqui que é para você fazer. Mas, geralmente, em casos de agressão, tá certo? O aconselhável, tá certo? Eu estou falando profissionalmente. Aconselhável que você ponha uma medida protetiva, tá certo? Porque o nosso país é campeão em feminicídio. É mais viável para a sua integridade que você faça isso. É um jeito de você se proteger judicialmente, tá certo? Mas se você for do meio religioso, você vai fazer as 2 opções e a terceira, orar, tá certo? Orar e orar. E Deus vai fazer na sua vida e você vai ter a sua vitória. Ninguém tem obrigação de estar em um casamento que é agredida fisicamente e nem muito menos psicologicamente, tá certo? Muitas vezes o homem ele agride a mulher com palavras e o homem não entende muito essa questão, tá certo? E por ele não entender, ele continua, porque ele não tem conhecimento. Vejo também isso acontecer. Mulheres que se separam dos homens porque o homem agride a mulher com palavras. Chama ela de feia, ela tá gorda, ela não faz nada direito. Isso acontece muito, tá certo? Inclusive eu, há muitos anos lá atrás, eu fiz isso com a minha esposa, sem saber. Eu não tinha noção do mal que estava fazendo com ela. Até que a minha esposa, ela não aguentou e, movida pelo emocional psicológico dela, ela resolveu ir embora. Mas graças a Deus, Deus fez a obra e graças a Deus está tudo bem hoje, tá certo? Mas não caia aí desse cavalo, tá certo? Se você está sendo agredida,
se afaste, denuncie, faça uma medida protetiva se você achar necessário, tá certo? E após isso, terceiro passo, orar para Deus mudar o coração desse homem. Se você não for do meio evangélico, você faça aí as duas primeiras e dê um tempo. Ou procure um profissional, tá certo? Que lhe oriente da maneira correta, como eu, como outros profissionais que tem aí. Mas procure um que seja cristão, tá certo? Que conheça a palavra de Deus e você vai ser melhor orientada, tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo para mais pessoas, compartilha no grupo da família. Às vezes tem alguma mulher que está sendo agredida psicologicamente ou fisicamente e ela não sabe como proceder. E com esse vídeo vai mudar tudo na vida dela, como ela deve proceder, tá certo? Então é isso, tamo junto até depois do fim, valeu, é isso, tchau.